saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Esta é mais uma iniciativa da Antônio Sendi que insere-se no nosso programa de Master Coach, esta que tem uma dimensão em formato de podcast, em que pretendemos atrair líderes para que possam partilhar conosco toda a sua trajetória de liderança. A abordagem metodológica que seguimos é inspirada no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes, em que as líderes partilham conosco os conhecimentos que adquiriram, as habilidades que forjaram e as atitudes que encetaram ao longo de toda a sua trajetória de liderança. Hoje, por ser a 10ª e uma edição bastante especial, nós temos como convidada a senhora Judite de Jesus Mutote, ou simplesmente, como é carinhosamente tratada, a Mamã Judite. Ela é que vai, na primeira pessoa, transmitir-nos as suas lições de liderança num mundo que precisa cada vez mais de líderes do que antes. Líderes, quando falamos de líderes, estamos a falar de vós que nos acompanham, jovens, empreendedores, estudantes. O líder não tem espaço, não tem posição, não tem função. Qualquer pessoa é líder, qualquer pessoa pode ser líder, qualquer pessoa pode desenvolver-se enquanto líder. São conversas como estas que não encontramos num campus de universidade ou num espaço de uma sala de aulas, mas temos hoje a oportunidade de, dando resposta ao desafio de desenvolver o conteúdo local moçambicano, de chamar pessoas que pela sua trajetória podem muito nos ensinar sobre a liderança. Mamã Judite, boas-vindas. Como pergunta de partida, muitas das vezes pode-se até confundir o nome da associação Chicão, que é a organização que a mamã fundou, com o seu nome, Mamã Judite. Dos dois, o que é mais conhecido, o que é o produto e o que é a marca? Muito obrigada pelo convite a este chá de coaching. Muito obrigada. Eu sou Judite de Jesus, sou presidente da Associação Chicão. Fundei uma associação há 16 anos, que é a Associação de Pessoas Vivendo com HIV. No seu maior número são idosas, mulheres jovens, mulheres solteiras, adolescentes e jovens. Na associação ou na comunidade, sou conhecida por Mamã Judite, mas quando nós nos saudamos, usamos a palavra Chicão. Então, Chicão também é um nome em que nós vimos uma irmã pela primeira vez, ou nós conhecemos, mas já lhe vimos na associação. Para tentar chamar a atenção, chamamos de Chicão. Sim. Muito bem. E como é que esta saudação Chicão, que tornou-se viral, uma forma de se conectarem, as pessoas de se identificarem? Sim. A nível da língua local, como é que esta forma de saudação é aceite fora da província de Maputo, onde a Associação Chicão também tem operações e que eventualmente nesses locais adotam outra língua, outras formas de saudação? Bem, nós como somos viventes com HIV, é uma maneira também de nos identificar. Então, mesmo na Zona Norte, usamos a mesma linguagem. E Chicão é assim como a gente se identifica. Mesmo se encontrando no hospital, na fila da farmácia, identificamos-nos assim. E Chicão quer dizer estamos juntos. Muito bem. Sim. Qual é posso assim dizer, o que moveu a Mamã Judite, o que inspirou, motiva a Mamã Judite a estar à frente da associação? É por uma questão de chamado, é um destino, é um hobby, é uma paixão, é uma ocupação? O que? Bem, este foi um chamado. Foi um chamado porque eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ter associação. O meu chamado foi quando, com 15 anos, eu engravidei. Engravidei de um outro jovem. Então, os meus pais ficaram muito revoltados, porque depositavam esperança em mim. Mas essa gravidez também foi uma gravidez que eu não consigo perceber, né? Porque só foi um dia. Também
na adolescência. Então, algo escorregou. Porque depois fui observada com os médicos, porque eu também não tinha, os meus pais também não acreditavam com essa gravidez. Então, os médicos lá explicaram que foi um rompimento, mas muito pequeno, né? Então, acabou escorregando. Então, por isso que o parto também foi difícil. Então, quando eu fico grávida, os meus pais ficam revoltados, é quando eles me mandam para a casa do moço. A casa do moço é em Gaza, né? Então, eu cheguei lá, é lá onde começou o meu chamado. Porque a família em que eu fui não estava preparada para me receber. Eu também não estava preparada. Eu nasci na cidade, fui crescer no campo e tive que voltar de novo. Então, não estava preparada para aquela vida. O que aconteceu? Depois disso, fiquei lá, não é? A gravidez foi, uma parte da gravidez, sim, foi cá em Maputo, em casa da família do jovem. Então, depois fui para a terra dele. Então, foi lá onde começou esse meu chamado. Eu fui em 80, a menina nasceu em 82, foi 83, naquela crise de fome, acho que era antes de vocês nasceram, ainda eram bebês ou foi antes. Tivemos uma crise muito grande aqui em Moçambique de fome. Então foi nesse momento que eu fui para lá. Aonde começa, na verdade, este chamado que eu hoje, sentando, fazendo a reflexão, começou lá. Porque passei muita fome. Então, um dia desses, eles viviam da Machamba, então tinha que acordar cedo e ir para Machamba. Nesse dia decidiram que eu tinha que ir sozinha. Então, no dia anterior eu não tinha comido nada, enquanto estava a amamentar. Então, pus a bebê nas costas, fui aquela baixa de Escumbana. Eu saía de Escumbana a pé, atravessava aquela baixa, ia para uma Machamba que do outro lado era quase limite com Chimbudo, mas ia a pé, entrava mesmo da Vale. Então, a minha vinda, fui lá, fiz Machamba, depois tinha que colher algumas verduras para trazer. Então, eu lá cheguei, eu estava sentindo muita fome. Então, na família onde eu costumava hospedar, não estava. Então, entrei, eles eram pescadores. Então, haviam pescado um peixe muito grande, haviam recolhido um peixe muito grande. Então, cozinharam aquele peixe, então deram os cães para comer. Eu nessa altura estava a entrar. Eu estava com tanta fome que já não sabia o que fazer. O bebê estava a chorar. Então o que eu fiz? Peguei as pedras, tentei chutar aqueles cães ali, para eles poderem largar a comida para eu poder comer. Mas Deus não permitiu. Ele só me mostrou hoje que eu consigo ver isso. Então saí, tinha que voltar já no final da tarde. Tem uma plantinha chamada trevo, que embaixo tem um tubérculo. Então sempre na rua que eu apanhasse aquilo eu tirava para poder me alimentar. Tirava para poder me alimentar. Então fui dar, na verdade, na terceira ponte, quase a entrar à vila de Xai-Xai, para ver se eu conseguia ter uma boleia. Mas não tive essa boleia, fui a pé. Então, nesses momentos que eu andava a pé, foi quando passou uma chibumbo. Era esta época de laranja, né? Então, lá estavam a chupar as laranjas, já tiravam pela janela. Então, eu fui e cruzei-me com aquela laranja, apanhei no caminho. Eu olhei e disse, aqui não tenho alternativa. Talvez tirando aquele bagaço, porque a laranja já não tinha nada. Apanhei aquela laranja, tirei aquele bagaço, comecei a comer. Então comecei a comer, foi meu destino, foi a minha alimentação até chegar a casa. Passados uns dias a minha filha fica doente. Então eu tive que ficar de baixa no hospital, na localidade. Fiquei de baixa e nesse hospital não havia, davam refeições, mas não chegavam para todos os doentes na altura, porque era a altura de fome. Então foi aí quando eu comecei a vender a minha roupa. Tirava uma peça de roupa que eu tinha, vendia para me darem um prato de comida para poder ajudar a menina. Então, prontos, passou esse episódio. É quando volto, saio do hospital, volto, mas só voltei já sem roupa. Então, passei já a amarrar lençol. Terminou essa fase, é quando voltei para Maputo, na minha família. Muito bem. Este trajeto que levou-lhe até Xai-Xai, Sim. um dos fenômenos que viveu
e que descreveu há bocado foi fome. Sim. De que Não forma? é aquela fome de tu olhares, dizeres hoje me apetece comer um batata frita, um grelhado, não sei o quê. É aquela fome de eu olhar para a areia, pedir para a areia transformar-se em comida. Olhar para o capim, pedir-se transformar-se numa salada. É essa fome que eu senti. A fome até de dia seguinte, depois desse episódio, esqueci. Eu cheguei na casa, haviam deixado pouca comida, porque não havia comida, um bocadinho só comi, mas uma parte eu tive que dar à minha filha. Então, dia seguinte já não acordei. Eu não conseguia me pôr em pé. Então, lá a senhora que eu estava em casa dela, a mãe desse jovem, veio me acordar. Já passam 6 horas, tens que te pôr em pé. Eu não consegui. Então, ela foi para uma vizinha, foi pedir umas 2 colheres de açúcar. Fez um chá, deu-me eu deitada. Tomei o chá, voltou a pôr a outra chávena. Deu a terceira chávena, ela pôs sal. Já não tinha açúcar, e não me disse que não tinha açúcar, ela pôs sal. Então, consegui me levantar, mas eu tinha que depois sair descombando, passar a ter de viver quase até amanhecer. A pedir comida, porque antes era troca disto, roupa com comida. Era mais ou menos isso. Muito bem. E quando é que iniciou a revolta, posso assim dizer, em função desta realidade chocante que levou até Xaxai à procura de sobrevivência? É verdade que ia para formar uma família, para juntar-se no caso, dar um melhor conforto à filha que levava, né? Bem, onde começa esse meu trabalho, esse meu chamado, essa revolta, praticamente é quando morre a minha filha. Essa filha que me levou, a primeira minha filha que me levou a Xaxai. Então, o que acontece? Depois de eu ter vindo para aqui, para Maputo, conheci o meu esposo. Passamos pela mesma situação. Problema de fome. Meu esposo é um funcionário público, mas nós tínhamos, na altura, passávamos por muitas dificuldades. Então, o salário dele não conseguia cobrir todas as despesas que nós tínhamos. Eu continuei a receber alimentação daquela senhora, minha filha, a mais velha, cresceu, foi para África do Sul, porque minha irmã também já havia se imigrado. Então ela veio, pediu-me para que eu deixasse a menina nas mãos para eu poder me ajudar a criar, né? Os meus filhos. Então, o que acontece? Ela sai e vai ficar na África do Sul. Fica muito tempo lá. Quando ela volta, porque a minha filha que lhe levou lá ficou doente e veio para cá e faleceu. Ela vem para o funeral da minha filha, da minha irmã. O que acontece? Na altura em que ela chegou, estava naquele movimento de tratar o funeral, não sei o quê. Eu via ela, né? Mas não prestei muita atenção. Só que mais tarde, quando ela chegou numa noite de manhã, depois do funeral, é que eu começo a prestar atenção a ela. E eu pergunto a ela, filha, o que está acontecendo? Não está a andar bem, porque ela não fechava bem as pernas e parecia estar a doer. Eu perguntei o que se passa lá, mãe. É que eu, como vi num carro, num minibus, então eu conheço os carros da África do Sul, eles já apertam para ter mais clientes, né? Mais passageiros. Tudo bem, então, nesse dia, no funeral da minha irmã, havia pessoas já que sabiam que ela também estava infectada. Só que eu toda aí preocupada a cuidar disto, a cuidar da minha mãe, não sei o quê. Alguém veio me dizer, tira a tua filha daqui para casa. Eu sei que Judite, tu és uma pessoa forte, tira ela para casa. Eu perguntei por quê. Disse, ela também está infectada. Está infectada, sim. De quê? Tem HIV. Sabe que antes para falar da HIV era um tabu, já havia muito preconceito. Lá tirei ela e disse, filha, vamos para casa, né? Acompanhei ela até o chapa, mas fui percebendo ao longo que ela não estava bem. Tudo bem, terminou o funeral. É quando, o dia seguinte, eu converso com ela. Filha, não é melhor ir ao hospital? Ah, tudo bem. Ela saiu, veio com o marido dela, saiu, foi ao hospital. Quando ela vai ao hospital, vão lhe fazer teste. A coisa quer ser positiva. A coisa é o teste. Ela veio me dizer. Eu fiquei revoltada. Dizer, não é possível. Na minha casa,
Meus filhos, HIV, nada. Ela, mãe, eu estou infectada. Eu disse, nada a falar. Não é você que está infectada. Talvez aí trocar os exames. Não sei o que houve, mas você não pode estar infectada. Então, pronto. Antes nós, HIV, olhávamos para quê? Para as pessoas, às vezes, que nós só por aparência física, por causa de tudo, nós já dávamos nome. Que aquela ali, basta ter uma dor de cabeça, HIV. Aquela como vive assim, ou tem uma feridinha. Não íamos para longe. Sempre colocávamos em frente a HIV. É na altura aquilo que se fazia. E a minha filha estava com a pele muito bonita. Minha filha era de uma estatura baixa. E tinha cabelo longo, natural, mas cabelo longo, muito clara. Chamavam de chinesa porque ela tinha olhos muito afinados, era muito bonita. Então, pronto, eu vi ela perder o corpo, era uma estatura baixa, né? Corpo de maçã. Então, eu vi ela perder o corpo. Foi quando ela depois disse, mãe, a pessoa que me testou, passa daqui. A hora das 16. Na altura eu vivia no bairro 25 de Junho, Rua 13. É lá onde começou a minha revolta. Então, à tardinha saímos. Fomos ficar à espera. Lá a senhora passou. Eu abordei essa senhora. Disse, senhora, trabalha no hospital, sim. A senhora que testou a minha filha. Antes era muito difícil falar disso. Ela fez com uma confusão. Não fui eu, não fui eu. Nós deixamos a ela, fomos ver até onde ela ia entrar. Vimos a casa onde ela vivia. Então, à tardinha de novo fui ter com ela. Que já não me lembro do nome dela, mas se ela estiver a ver o programa, mando-lhe a minha gratidão para ela, porque ela foi muito paciente. Já não me lembro bem do nome dela, onde é que ela está. Então ela disse, dia seguinte vem ao hospital. Fomos para o hospital. Ela disse, sim, a tua filha está infectada. Vocês podem sair para fazer teste outro sítio, mas o resultado é esse. Ela está infectada, deve iniciar o tratamento. Quando voltamos para casa, eu já estava sensibilizada. A revolta foi para eles, os dois. Minha filha disse, não, eu não vou fazer tratamento. O marido também disse, não, se eu estou gordinho, até tinha dreads e tudo, estou gordinho, mamãe, não sinto nada. Fugiram, foram para África do Sul. Fugiram, deixaram o tratamento e foram para África do Sul. Mas eu, na altura, eu gostava muito de ajudar até hoje. Por quê? Porque a minha mãe era pedinte da rua. Nós somos criados naquele bairro pequeno da São José de Lhanguene. Tem um bairro pequeno ao lado da Casa Mortuária. Agora que é a Casa Mortuária, no Hospital José Macambo. Aquele bairro pertence aos padres católicos. Porque minha mãe era pedinte. Era pedinte na rua. Né? Então, os padres católicos, por verem o sofrimento da minha mãe, acolheram a ela para aquele pequeno bairro de 28 casas. Então, é ali onde eu cresci. É ali onde... Então, a coisa foi andando, já perdi a noção. É que depois disso, dela vir para cá, ficou hospitalizada. Depois de tudo isso, ficou hospitalizada. Então, quando ela fica hospitalizada, é quando... Não sei o que aconteceu nesse hospital, que eu não quero mencionar. Ela ficou muito tempo. Cada vez que eu ia para lá, ela não recebia tratamentos. Cada vez que eu ia para lá, perguntava, filha, já iniciou? Eu dizia que não. Então, o último dia que eu fui para lá, eu levava comida. Apanhava chapa, todos os dias de manhã tinha que ir. Ela disse que, mãe, eu já não quero comer. Não quero comer porque, mãe, eu não quero comer. Então, eu saio, né? Saio chateada. Está bem, já que não queres comer, eu também estou a ir embora. Estou a vir todos os dias para aqui, gasto dinheiro de chapa, não queres comer. Porque, mãe, desculpa. Só que ela me chama. Mãe, vem cá. Eu já estava... Aquilo disse, na hora que estou zangada, estou a ir. Ela me chama, chega, começa a beijar a minha mão. Ela diz, mãe, desculpa por tudo que eu te fiz passar. Porque se eu soubesse que isto ia chegar a esse ponto, eu acho que devia ter ouvido as suas palavras, ouvir o teu ensinamento, mas as coisas estão desse jeito. Eu não vou te perdoar. Tens que comer. Ela dizia, mãe, eu já não aguento comer, mas... Eu sinto muito pelo dinheiro que está a gastar, pelas coisas que está a comprar. Mas guarda esse dinheiro, porque vais ter que ajudar a muita gente. Então, só hoje, depois é que me lembrei da conversa. Depois, quando a ficha caiu, comecei a trabalhar, quando eu disse, esta profecia já tinha data. Então, pronto, ela faleceu. Eu tive que levar ela para Xaxai.
Dantes, juntamos família, compramos uma urna, metemos no carro particular, fomos com o meu marido. Quando nós chegamos no Xai-Xai, nesse sítio onde nós fomos, para ir deixar a urna, disseram que tínhamos que tirar o corpo, deixar nas gavetas. Era só eu, o meu marido, mais uma senhora ou duas senhoras que nos acompanharam, já não me lembro bem. Mas eu me lembro na altura que no hospital só às vezes ficavam 2 ou 3 serventes na casa mortuária, era muito difícil. Então o senhor lá disse: vocês não podem deixar esta urna aqui. Não podem deixar, é melhor levarem para casa onde nós vamos. Fomos para lá, chegamos a apanhar que nessa casa não estava ninguém. Ninguém para nos receber. Pronto, depois de terminar, né, o falecimento, voltei. É outro processo. Volto para aqui, para Maputo. Então, as pessoas me perguntam: Judite, cadê tua filha? Lembra-se que eu disse que minha mãe era pedinte. Eu sempre gostei de ajudar. Sempre gostei de ajudar. Porque minha mãe nos ensinou. Então fui angariando simpatia de muita gente por causa disso. Pessoas passavam na minha casa, pediam alguma coisa, eu sempre dava. Mesmo roupa que eu tinha no corpo, sempre dava. Então as pessoas sempre me perguntavam: Judite, a tua filha? Eu dizia: faleceu. De quê? De HIV. O que é HIV? Eu lá que nem sabia. Por isso esta associação que eu criei não foi de acordar, pensar que quero criar uma associação. Eu nem sabia o que era associação, nem sabia o que eu estava a fazer, porque todo aquele que era pessoa eu precisava de ajudar. Que agora alguns bairros quiseram me apedrejar, chamaram-me de ladra, alguns bairros que até hoje me chamam de ladra. Então, o que eu faço? Eu vou para o hospital. Quando chego no hospital, e as pessoas perguntavam: onde está a tua filha? Eu disse: morreu de HIV. Morreu de HIV, o que é HIV? Eu não sei. A pessoa: esses sintomas todos que tu estás a falar, eu também estou a sentir, mas tenho medo de ir ao hospital. Eu disse: não tem problema, vou lhe acompanhar. É aí onde eu começo. Eu levava as pessoas todos os dias para o hospital. Porque uma ia chamando a outra, uma ia chamando a outra. E bastava o teste dar positivo. Ficavam revoltadas comigo. Queriam ficar lá em casa, não queriam ir para nenhum sítio. Então o que eu fiz? Acabei pedindo aos médicos sem fronteira da Suíça, que estavam no hospital de Xamangolo, porque eles acabaram me perguntando: sempre estás aqui, quem tu és? Eu falei: de que igreja vens? Eu disse: não estou a vir por parte da igreja, venho por parte pessoal, minha, individual, estou a encaminhar essas pessoas. Eu não sabia nada o que eu estava a fazer. Acabei pedindo a eles para se transferir e fazer os testes na minha casa. Porque eu ficava muito tempo no hospital e em casa quase não se cozinhava. Meu marido também começou a ficar revoltado. Então acabei entregando a minha casa para fazerem teste. A sua própria casa? A minha própria casa, os quartos onde os meus filhos dormiam, a sala serviu de um posto para os testes. De lá de casa que saíram 518 pessoas. Acredita, sendo que tudo aquilo que eu fiz, o que eu continuo a fazer, não sou eu, é para a orientação de Deus, porque há coisas que eu digo: isto aqui para os humanos é impossível, mas para Deus é possível. Saíram 518 pessoas da casa. Quando as pessoas em minha casa ficavam com testes, né, iam descobrindo que eram seropositivos, se revoltavam, queriam ficar ali. É aí onde começa o problema, já com família. Porque o meu marido acabou dizendo: olha, estás a ver o que estás a fazer contigo mesmo e conosco. Nós vamos sair desta casa, vamos te abandonar se você continuar nesta linha. A resposta que eu dei a eles, eu disse: eu já não tenho como voltar para trás. Já comecei e tenho que ir. Se vocês vão me abandonar por causa disto, que a vontade de Deus seja feita. É quando começaram já as pessoas ouvindo falar de mim. Porque há uma senhora que faz isto, faz aquilo. É quando, na verdade, as coisas já começam a chegar ao ponto onde estão. Mas, depois de começar a trabalhar em casa, houve uma organização da Pantifande. Havia uma senhora lá, a doutora Jacinta, por causa do ponto focal do bairro, ouviu falar de mim e veio para casa. Então, quando ela disse: Judite, isso que tu estás a fazer é associação. Tens que escolher um nome.
E tens que escolher 10 pessoas para se juntarem e criar uma associação. E eu perguntei, o que é associação? Ela lá me explicou, fui escolhendo as pessoas vizinhas próximas a mim, vizinhas lá no bairro 25 de Junho. Então, criamos a associação. Mas não foi fácil, porque depois de casa, atravessamos a estrada, fomos para um canhoeiro. Ali naquele canhoeiro é onde vê a manifestação do diabo e vê a manifestação de Deus. Porque foi ali onde fomos insultados. Apareceu um senhor que disse que eu estava a transmitir o vírus para as casas, porque éramos muitas mulheres. Uma foi chamando a outra, aquilo chegava numa reunião até atingir 1.000 e tal pessoas. Então os residentes desse quarteirão ficavam revoltados. Então, uma das vezes, um que veio falar comigo disse, você é que está a dizimar o HIV aqui na zona. Sentadas aí, vocês como são mulheres, o vírus anda debaixo da areia e chega nas nossas casas. Tens que sair daqui. Eu não tinha para onde ir. Ficava ali, eram agressões verbais, eram físicas com o pessoal que eu trabalhava. Até que o Gilberto Mendes soube. Primeiro veio a Lisa, não conhecia a Lisa, veio a esposa do Gilberto Mendes, veio para vir, a filha fazia aniversário e queria dar produtos não perecíveis. Então veio para lá. Foi porque eu depois comecei a separar os adultos e as crianças. Havia uma escolinha perto também, embaixo do Mama Freira, onde a esposa do Gilberto foi lá oferecer produtos perecíveis. Então, acho que foi contar o marido. Contou o marido, conheci uma senhora assim, não sei. É quando ele, antes, dava um programa que era direto na televisão, dava um programa direto. É quando ele me convidou para esse programa. Fui para lá, ligou, falou com o vereador na altura. Conhece esta senhora assim? Que trabalho que ela faz? Foi explicando o trabalho que eu faço. É quando nos atribuíram um terreno. Em que ano foi isso? Já não me lembro. Muito bem. Mas 2010 ou 12, porque já estou há 16 anos nesta área. Ok. Como é que os associados, membros da associação, descrevem a Mamã Judite em termos de personalidade ou estilo de liderança? O que se diz? Braço duro, punho mulher de aço, mamã amiga? Como é que descrevem? Como mãe. Como mãe. Me descrevem como mãe. E como é que a Mamã Judite é enquanto mãe? Cuidar de todos. Cuidar, dar colo, dar o ombro, não é? Dar ouvido, alimentar a pessoa. Sim, cuidar fisicamente e espiritualmente. Muito bem. Em que condição, em que estado é que chegam estes seus filhos para a associação quando vão à procura deste aconchego, né? Porque sempre os filhos, quando se sentem abandonados, a tendência é sempre procurar um calor. Quando chegam, encontram esse aconchego, em que estado é que eles chegam? Bem, nós temos eu há 16 anos, todas as terças-feiras danço e canto. É a primeira coisa que eu faço quando as pessoas chegam pela associação pela primeira vez. Elas chegam, até tem outros que vêm dos hospitais, tem alta, depois vão para a associação, tenho referências com os líderes comunitários. Então, o que fazem? A primeira coisa que eu vejo as minhas colegas, quando estou no meu retiro, né, faltando 10 minutos, entro na confirmação com Deus, entro para pedir a orientação de Deus. Então eles vêm, dizem que temos tantas pessoas novas. Qual é o estado das pessoas? Se estão acamadas, outras estão acamadas, outras são pessoas com problemas de pele, porque em algum momento me definem. Eu às vezes fico grata, né, quando as pessoas me definem que a Mamã Judite é aquela que trata de pessoas com feridas, pessoas que estão muito doentes. Eu sinto gratidão a Deus por me darem esse nome, porque por vezes não sou Mamã Judite só. Para quando as pessoas querem me definir, às vezes me definem assim. Então, há momentos quando chegam, eu abraço, canto para elas, mas acredita que não leva nem 1 hora de tempo, as mesmas levantam-se e dançam comigo. As mesmas levantam porque eu dou um abraço.
Antes as minhas colegas ficavam revoltadas porque diziam: mãe, vais carregar doenças, estás a abraçar as pessoas. Eu estou há 16 anos. Ali já dei banho, pessoas a sair a pele. A sair pele mesmo, dar banho à pele a sair. Depois dou de comer, dou um abraço. Mas Deus me protegeu até hoje. Então eu danço, as pessoas vêm deprimidas. Vêm deprimidas. As pessoas chegam lá em estado, eu não posso como dizer isso. Porque há momentos que eles depois não querem ir para casa. E por quê? Essa resposta é muito difícil eu lhe responder, porque quem vê o meu trabalho são eles. Há coisas que eu faço e depois me esqueço. Mas eu sempre, quando vejo um ser humano, me lembro do meu passado. Eu dou o meu máximo. Então aquilo que eu faço é aquilo que Deus me manda fazer. Veio um senhor da África do Sul. Tinha 3 esposas. Então, quando ele chegou, veio com as 3 esposas, mas estava muito sujo. Muito sujo, com barba. Nas partes íntimas, estava muito sujo, calça toda molhada. Então eu pedi água para dar banho. Então deram-me água, aquecemos a água, fomos lá. Mostrei-lhe de outra vez sendo onde foi, que nós não temos uma própria casa de banho, dávamos banho num sítio lá escondido, lá no chão. Eu dei banho àquele senhor, as esposas estavam aí. Eu não sabia que eram as esposas. Dei banho, eu comecei a limpar as partes íntimas, porque tinham muitas feridas. Comecei a limpar os meus colegas, ativistas, né? Ativistas homens, vieram para me ajudar. Então eu perguntava: mas senhor, este senhor não tem família? As ativistas disseram que sim, tem família, mãe. Onde é que estão? Aquelas 3 que estão paradas ali são as mulheres. Eu perguntei: como é que vocês aceitam dar banho ao vosso marido, até limpar as partes íntimas enquanto vocês estão aí? Mais tarde fui perceber que elas estavam em guerras entre elas. Porque dava mais atenção a esta, dava mais atenção. Só que depois de tomar banho, carregamos o senhor, fomos deixar para assistir às atividades. Então, quando eu terminei as atividades, ele me chamou, disse: dê-me de comer. Eu lá servi a sopa, começamos a conversar, dei-lhe de comer, pediu para eu lhe pentear. Lhe penteei e disse: estou a pedir para ficar aqui. Isso, como vê que é uma associação, não há espaço, eu disse: mas mesmo deixando-me dormir no seu gabinete. Uma coisa que ele me fez rir, ele disse: eu não faço xixi na cama, estou a pedir para ficar aqui. Eu disse que não era possível. Aquele senhor foi para casa. Quando era 21 horas, ligaram. Disseram que ele faleceu. No mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia. Muito bem. Por isso que eu agora estou no processo de criar uma fundação. Fundação? Sim. Ok. Converter a associação em fundação? Não, associação é outra coisa. Okay. Fundação é mais outro assunto. Quais são os, vamos lá, desafios que esteja agora a enfrentar a nível da associação, que lhe dão esta ideia, visão de organizar o movimento em uma fundação? Quais são as vantagens, os benefícios que, enquanto uma fundação, podem assistir? Bem, em termos de fundação, eu não conheço muito bem, mas Deus me diz para eu criar a fundação. Mas o que eu tenho que fazer na fundação, Ele é que ditará. Mas enquanto associação, tenho grandes desafios. Por quê? Porque são pessoas que vêm acamadas, as pessoas que vêm deprimidas. Aqui falamos também, não vou deixar de falar de jovens que foram abusadas sexualmente. Conheceram a associação e foram lá. E são assuntos que elas só tratam comigo pela primeira vez. Então, em algum momento, tratamos aquelas feridas que elas têm, espirituais e físicas, mas depois temos que pôr elas a fazerem alguma coisa. Então, o grande desafio é procurar projetos, procurar patrocinadores para pôr a elas, por exemplo, a fazerem um curso de culinária, fazer um curso de corte e costura, porque nós sabemos que uma pessoa que sofre violação, aquela dor nunca passa, mas minimiza-se enquanto ela estiver ocupada por fazer as outras coisas. Então, talvez a fundação possa me ajudar nesse sentido, de colocar aquelas meninas, aquelas jovens a trabalharem e seguirem com a vida, porque ser HIV positivo e terem passado por essas situações todas, não significa que é o fim da vida. Muito bem. E para conseguirem
dar cobro, responder a este trabalho pesado, como é que tem preparado outras pessoas a nível da associação para, enquanto líderes, atenderem casos menores de 10, de 100, para progressivamente a Mamãe Judite começar a ocupar-se de questões mais estratégicas? Como é que está a pensar? Eu criei vários grupos. Tem grupo Nintele, que é dos adultos. Porque há casos em que mãe e pai e filho são seropositivos. Então o casal vem com a criança. Ou vem com os filhos também que são infectados. Então tem esse grupo Nintele. Tem Nihaíse. Nihaíse quer dizer cuidadores. Então tem o grupo de cuidadores, tem o grupo dos homens. Os homens é um grupo chamado Machine, tem o Minipune, que é das meninas. Então tenho vários grupos. O que eu faço? Quando chega alguém para a primeira vez, não há condições de ajudar, porque para dizer que nós sobrevivemos por causa de pessoas de boa fé. Projetos temos, mas aqueles projetos nunca têm uma cláusula que diz que tem esta panela solidária, porque nós temos que ter uma panela solidária. Onde esse caso de pessoas que vêm deprimidas, pessoas com falta de alimentação, que abandonam o tratamento por causa da alimentação, alimentam-se, tem um bocadinho de rancho aí, que vai durar até a primeira fase, porque nós estamos um tratamento 6 meses. É uma pessoa, depois passamos. Porque antes nós trabalhávamos muito com ação social, mas a ação social agora está passando dificuldade desde há uns 3 ou 4 anos. Eles já não dão, mas dão um número muito reduzido. E nós somos um número maior. Então, cada um com o seu problema. Então, o que eu faço? Vou pedindo as ajudas nas pessoas de boa fé, vou pedindo as ajudas nos ministérios evangélicos, não pedir exatamente eles, né? Ouvem falar de mim e vêm nos ajudar. Então, o que eu faço? Temos um grupo, mais ou menos de quantas? Acho que são 25 ou 50, que receberam um fundo. O fundo que é da empresa Sende. Esse fundo, o Sende me conheceu num momento muito difícil. O Antônio Sende me conheceu num momento muito difícil, que eu chamo de deserto. Então, ligou uma menina que sempre ela ligava de manhã para me cumprimentar. Eu acabava de receber uma notícia que houve uma doação, não é uma doação, houve um projeto onde algumas organizações de pessoas junto com HIV foram financiadas. Mas eu não fui financiada. Eu não fui financiada porque disseram que eu tinha muito dinheiro. Então foi o que vieram me dizer, que eu tinha muito dinheiro. Então eu chorei muito nesse dia. E eu estava a precisar de dinheiro para alimentar, porque era o início de Covid. Chorei muito. Então a pessoa ligou para mim. Mamãe, como é que está? Eu conversei com ela e disse, não, essa não é tua voz. Então é quando eu começo a lhe contar. Por incrível que pareça, eu chorei nesse dia. Eu estava a falar com ela, chorei, dormi no chão, comecei a tirar. Não rasguei, mas eu trazia um casaco, tirei o lenço, dormi no chão. Os meus netos vieram, ficaram de longe. Começaram a observar o que estava a acontecer. Lá a menina perguntou-me o que está a acontecer, mamãe. Eu disse, bem, houve um projeto aí, uma organização de fora que veio para doar. Eu fiquei de fora. Mas eu estou a precisar desse dinheiro porque estamos no Covid. Tenho muita gente para alimentar. Como é que aquelas pessoas vão sobreviver? Lá a pessoa que estava a falar comigo, a Sandra, ela começou a fazer oração para mim. Disse, mamãe Judite, grandes coisas estão para vir. Não chora por esse dinheiro. Não chora por essa doação que não foi nas tuas mãos. Saiba esperar. Saiba ouvir a voz de Deus. Então, prontos. Calei, na verdade, mas fiquei com cara inchada. Então, os meus netos viram, mamãe, avô, o que aconteceu contigo? Eu disse, por que vocês não aproximaram? Somos avô, tivemos medo de aproximar porque não sabíamos o que estava a acontecer. Só estávamos a orar para aqui de lado. Então, dia seguinte, é quando o Antônio Sende liga para mim. Liga para mim, disse, eu preciso de me encontrar consigo. É, mamãe Judite, sim. Eu preciso de me encontrar consigo no escritório. Sinceramente falando, no dia em que fui ao escritório, eu quando saí do carro, eu perguntei ao meu marido se o Sende era pessoa física, ou talvez eu estava a sonhar naquilo que eu fui ouvir. Porque quando eu entrei para o gabinete de Sende, chorei, falei das dificuldades.
naquele exato momento, não levei muito tempo, o Sende me abençoou. Me abençoou com valor para eu comprar comida, e me abençoou com valor para eu poder suprimir as necessidades que eu tinha. E foi durante esse tempo todo do Covid, juntamente com os outros parceiros, que eu pude suportar a associação. Então, Sende foi para mim uma pessoa que foi me buscar no deserto, porque eu estava no deserto. Eu estava no deserto. E naquele momento que disseram não, eu comecei a murmurar. Por isso, quando o Sende me abençoou, eu pedi misericórdia a Deus. Porque não soube esperar o tempo certo, não soube esperar o momento de Deus. E hoje o Sende está a ajudar, acho que é um grupo, se não me engano, acho que são 30 ou 25 mulheres que estão a receber um fundo para fazer pequenos negócios. Esse fundo, o Sende doa, como é que dá dinheiro às mulheres, vão fazer negócio e devolvem pouco a pouco. E hoje já vão entrar numa terceira fase. Então, é desse jeito que eu consigo minimizar. E essas mulheres fazem poupança. Uma parte do dinheiro, quando elas recebem, compram cadeiras, compram coisas para a associação. Mas são mulheres que entraram a ser positivas até hoje. Mas hoje reconhecem o trabalho da associação. Então, várias coisas que eu faço. E sem deixar dessa panela solidária. Porque é esta panela solidária que fez o quê? Que apoiou as mulheres para sobreviver. Hoje elas fazerem um pequeno negócio. E nós temos que manter com essa panela. Muito bem. Qual é o líder ou a líder que inspira a Mamã Judite? E por que esse líder? A líder que me inspira é a Graça Machel. Eu amo aquela senhora. A amo de coração. Tem uma história do passado. Quando Nelson Mandela é liberto. Eu já estava na fase de criar a associação. Eu estava com umas senhoras, uma Teresa Faquirá. Eu lá pergunto a ela, Teresa, como é que nós podemos dar um nome a esta associação? Então, o presidente Nelson Mandela, o falecido presidente, dizia uma palavra que eu já não me lembro, mas na língua local. E eu perguntava, mas ele está a tentar dizer o quê? Dizia, estamos juntos. É aí que eu peguei esse nome. Pusemos como nome da associação. Mas, passado um tempo, porque eu sou membro do Fórum Mulher, estou grata ao Fórum Mulher. O Fórum Mulher é que me capacitou. O Fórum Mulher foi a organização que me disse, Judite, para de só fazer barulho dentro do quintal. Saia para fora. E graças ao Fórum Mulher, eu consegui levar as ações para fora. E uma dessas ações consegui pôr um homem na cadeia que até hoje está a cumprir 16 anos de cadeia por ter violado os filhos infectados com HIV. Uma menina e um rapaz infectou com HIV, filhos dele, biológicos, abandonados pela mãe. Então tornou essas crianças como esposas. Muito bem. Então a Graça Machel, passado um tempo, entrei para um projeto onde a FDC dava-nos cesta básica. Foram cestas básicas durante 8 meses. E fui grata a isso. Eu me inspiro com ela, pelo aquilo que ela faz, por aquilo que ela diz. Uma das coisas que ela, numa conferência onde eu estive, que ela falou, é que nós que temos vozes, somos as vozes das mulheres que não têm voz. Muito bem. E usando esta voz para amplificar a voz das que não têm ou não são ouvidas, o que é para a Mamã Judite, ou qual é o sentido da justiça social que a Mamã Judite persegue enquanto uma causa? O que vê ou espera que seja Moçambique para frente em termos de justiça social? Bem, o que eu espero, eu sinto muita dor quando as mulheres são violentadas. As mulheres são objetos de uso. Por exemplo, agora que é conflito de guerra no norte, as mulheres são violentadas, as crianças, e muitas vezes são abusadas sexualmente. Estão no campo dos refugiados, mas não tem como dizer. Abandonam o tratamento. Às vezes estão grávidas por causa dessas deslocações. Às vezes não estão à altura de se lembrar de levar o fármaco aí, o antirretroviral. Chega o momento do parto, as crianças vão
nascerem afetadas. Nós agora parece que esquecemos um bocadinho desta área do HIV. Aqui vai eclodir depois de uns anos ou depois de uns meses, porque temos esse conflito de guerra. Temos o conflito de guerra no centro, que agora está a amenizar, mas passado um tempo vamos voltar a estaca zero. Então, o que eu quero que seja, como posso dizer, que seja uma situação que seja resolvida, que o governo olhe, é olhar para estas mulheres ali, mulheres jovens e adolescentes, que haja penas pesadas para os violadores, que haja penas pesadas para quem usa uma criança como posso lhe dizer, usar uma criança, porque há um tabu que diz que uma criança, quando se envolve com um homem, quando se envolve com uma criança, ou um homem ser positivo, envolve-se com uma criança pequena, limpa o sangue, a pessoa se torna HIV negativo. Então, o que eu quero é que todos os direitos sejam iguais. Todos os direitos, falando na parte das pessoas vivendo com HIV, porque há muita discriminação, há torturas, eu todos os dias vejo torturas físicas, psicológicas para as mulheres vivendo com HIV, que o governo possa olhar para esta parte, porque em momentos nós esquecemos da comunidade, é lá onde estão os resultados, é lá onde estão os problemas. Por vezes nós olhamos para a cidade, uma casa muito bonita, estou na Somachilde aqui, a casa é tudo bonitinho, mas quando formos entrar lá dentro vamos ver o sofrimento que existe. Nós temos muita guerra com os acadêmicos. A guerra com os acadêmicos é não aceitar a doença. Temos muita gente que a gente vê que está a falecer, porque estudou muito, porque tem canudo, não aceita. Não aceita nem se prevenir, não aceita nem se tratar. Eu quero uma justiça igual para todos. Porque no final de contas somos todos iguais. A diferença que nós temos é que o nosso sangue está infectado. Justiça para as justiça, não é? Direitos iguais para as crianças, direitos à saúde, direitos a aceitarem também termos associações. Direitos à liberdade. Muita coisa que nós queremos como direitos, que esses direitos sejam praticados, porque não é só escrever, os fazedores da lei, só escrever, não trazer. Venham para a comunidade ver o que se vive. Nós estamos na cidade de Maputo. Estamos na cidade de Maputo. Dentro da cidade de Maputo há muita pobreza, principalmente nas mulheres vivendo com HIV. Por exemplo, estou a falar, se não tivesse aparecido um Comunê Center nos dar dinheiro para começarmos o negócio, você vai ao banco, a banca sempre pede o quê? Avalista. Qual é essa avalista que eu vou trazer? Porque eu estava acamada, doente, perdi o marido, tudo que eu tinha vendi para me recuperar da doença. Já estou bem, quero me recuperar. Precisam da avalista. E nós percebemos por que não nos dão um empréstimo, porque sabem que é levar o dinheiro e colocar para alguém que não vai sobreviver. Isso deprime mais a pessoa. Então, se nós não pudermos ajudar essas pessoas, aqui vai continuar a haver muita miséria, há de haver um mal para a sociedade, porque tem crianças ali, que hoje essas crianças estão na rua. Hoje essas meninas estão ali à noite a vender amendoim. Temos crianças chefes de família. Direitos iguais para todos. Mamãe Judite, muito obrigado por esse tempo que nos concedeu para transmitir-nos estas ricas lições de liderança, que não há uma business school que consiga trazer esses fatos reais, né? Concretos. Estas lições encontram disponíveis no nosso portfólio de canais eletrônicos, nomeadamente a nossa página de Facebook, Antônio Sende _ oficial, no nosso aplicativo, na nossa página YouTube, Antônio Sende _ LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.